adolescente como líderes em sua geração. Então, cada um dos preletores vai fazer uma exposição respondendo essa questão em 5 minutos, e então, depois disso, você pode entregar para nós suas perguntas. Então, como que você vai fazer? Você tem aí um material do congresso, uma folha de papel, caneta, já vá escrevendo a sua pergunta desde já. Quando você tiver uma pergunta, você levante a mão que alguém vai recolher a pergunta. Quem aí é da equipe para recolher? Aqui na frente, não é? Vai recolher? Não, aqui é intérprete. Cadê o pessoal para recolher as perguntas? Eu preciso de voluntários ali atrás. A irmã vai recolher a sua pergunta num papel escrito. Então, o que acontece geralmente em painéis como esse é que as pessoas deixam... Gente, vamos prestar atenção aqui rapidinho. É que as pessoas deixam para formular suas perguntas muito ao final. E geralmente não temos tempo de responder todas as perguntas. Então, se você quer garantir que a sua pergunta seja feita, você já vai, escreva a sua pergunta, já entregue aí, essa pergunta vai chegar até mim. Uma outra coisa, talvez não consigamos responder todas as perguntas, então vou aproximar as temáticas para que as perguntas sejam respondidas. Procure fazer perguntas dentro do tema. O tema é o papel do jovem e do adolescente como líderes nesta geração. Vamos orar e vamos começar o nosso painel. Pai querido, nós queremos te agradecer por essa oportunidade de estarmos aqui para conversar sobre esse tema tão importante. Nós temos tantos adolescentes e jovens aqui nesse congresso e nas igrejas espalhadas pelo Brasil, e nós pedimos que cada um deles seja de fato um líder em sua geração, alguém que influencia seus amigos, seus parentes, as pessoas ao seu redor, para que se tornem discípulos também. Então nos dê a tua graça durante esse tempo aqui, quando estivermos falando sobre isso, em nome de Jesus. Amém. Então vou começar dali para cá, tá bom? O pastor André vai falar primeiro. Pastor, qual é o papel do jovem e do adolescente como líderes nesta geração? Eu queria partir do princípio de que nós temos hoje 2 gerações que são muito importantes. Deixa eu virar aqui para não ficar de costas para o pessoal que está aqui. Nós temos uma geração chamada geração Y, ou geração Millennium, e nós temos a geração Z. São 2 gerações que estão sendo bombardeadas emocionalmente. São pessoas que são tribais, porque nós estamos falando de jovens, a geração Y, né, ou Millennials. Ele trabalha ali dos seus 81, 82 até 95, 96, e pega justamente a faixa etária do jovem. E nós temos hoje uma juventude que é muito fraca emocionalmente e que precisa, através dos relacionamentos discipulares e do próprio trabalho discipulador, esse investimento. Da mesma forma, a geração Z, que é essa geração de 2000, de 96 para cá, né, de aqui mais recente, né, até o ano ali de 2010 mais ou menos, é uma geração que também tem sido criada pela geração Y e uma geração muito fraca emocionalmente. Por nós conhecermos a Jesus, o Senhor, Ele restaura não só o nosso espiritual, nos dando salvação, mas restaura também o nosso emocional, o nosso psique. Isso faz com que nós tenhamos um papel fundamental, liderando o jovem e adolescente brasileiro na sua caminhada de entender não só do nosso Deus e do relacionamento que é necessário para com Ele através de Cristo, mas também qual é o seu papel dentro da sociedade brasileira, dentro da nossa nação. E isso é muito importante. Por isso que eu creio que o papel do jovem e do adolescente cristão na liderança da juventude brasileira é fundamental. E nós entendemos que é através do pequeno grupo multiplicador, do PG, que você vai conseguir exercer essa influência na sociedade. Por quê? Porque é nele onde você desenvolve relacionamentos relevantes, profundos, constantes. Então são ali, é ali, né? São nesses relacionamentos que você consegue fazer o grande impacto na nossa sociedade. Então eu creio que é fundamental a sua participação, a minha participação como líderes de juventude no Brasil hoje. É fundamental para a restauração do nosso Brasil, principalmente na situação que estamos vivendo hoje. Preste atenção como
as coisas estão vindo à tona no nosso Brasil, onde quebrará ou crescerá, dependendo de como você se posicione, no momento de maior crise na juventude da nossa nação. No momento de maior crise, nós estamos tendo uma das maiores dificuldades já mostradas, porque já passamos por outras, mas mostradas da nossa nação. É a primeira vez que estamos passando por uma situação tão crítica, e justamente onde o jovem está mais vulnerável. Então, como juventude cristã, precisamos dar um passo à frente e dizer: estou aqui, Senhor, usa-me. Amém. Pastor Danny. Então, eu penso que o que o pastor André colocou realmente é fundamental nesse processo. Eu queria focar a ideia do jovem líder e do adolescente líder no seguinte conceito: jovens e adolescentes no passado se posicionaram, e porque eles se posicionaram, você teve acesso à palavra. Isso é muito importante você entender. O jovem, ele tem uma responsabilidade no caminhar, no conduzir do desenvolvimento da palavra durante o tempo. Olha só, o que o pastor André colocou é interessante, porque hoje você vive realmente um tempo onde há uma pressão maior sobre o jovem, não só psicologicamente, como também economicamente, o posicionamento, a questão da profissão, a questão de se posicionar como um jovem que defende um ideal. E você tem hoje uma grande confusão no meio da juventude, onde é necessário, onde o Brasil clama por jovens que se posicionem. Eu bato muito nessa tecla, porque eu entendo que o maior formador de opinião no mundo hoje, no meio do Brasil, é o jovem. Ele é um formador de opinião. Hoje você tem várias políticas, né, que trabalham através da conscientização do jovem, daquilo que é bom e daquilo que é ruim. Então é necessário que o adolescente e o jovem se posicione, e eu entendo que isso faz toda a diferença. Entenda isso: no passado, jovens e adolescentes se posicionaram em uma realidade e pagaram um preço por isso. Para que hoje você tivesse acesso a essa palavra, uma palavra de Deus que muda a sua realidade e alcança novas pessoas, hoje é necessário que a juventude se posicione. Eu não tenho dúvida de que o movimento multiplicador no Brasil, ele é resposta já desse posicionamento da igreja. A igreja já tem entendido que precisa se posicionar para que ela possa então produzir frutos que permaneçam, para que uma nação seja alcançada por um Deus que pode mudar essa nação. E o jovem tem esse papel. Nós somos braços nesse processo fundamental. Então o jovem precisa se posicionar como líder, como formador de opinião, como uma pessoa que conduz pessoas a Deus. O adolescente é muito criticado porque ainda há uma ideia de que ele não tem essa capacidade de influenciar, e eu discordo plenamente disso. Eu entendo que o adolescente, ele tem um potencial muito grande em liderar e em influenciar pessoas. Então eu penso que o adolescente, ele precisa ser valorizado dentro da igreja como uma pessoa que tem que ser supervisionada. Você tem que investir na vida dele, para que ele possa ser bênção na vida de outras pessoas, se posicionando como líderes. Porque o adolescente, ele se posiciona como líder, ele se forma um jovem, e esse jovem se posiciona, e eu vou ter então uma família estruturada dentro de um princípio bíblico, uma família que vai defender uma palavra de vida, uma palavra de salvação. Então eu entendo que é necessário hoje que o adolescente cristão batista, que o jovem batista se posicione como líder, um jovem que forma líderes. Então eu vejo como fundamental o processo, pastor, e entendo que isso é plano de Deus para o nosso estado, para o nosso Brasil, para a nossa nação, onde muitos jovens serão alcançados pelo seu posicionamento, pela sua conduta, pela sua escolha. Amém. Obrigado. Nós vamos continuar aqui ouvindo os preletores, mas eu queria relembrar você pode escrever sua pergunta, a equipe aí de apoio vai pegar a sua pergunta e trazer para mim. Se já tiver perguntas, já pode trazer, não passa aqui por trás, que eu já vou lendo as perguntas antes de passar para os preletores. Ranieri, como que o jovem e o adolescente pode hoje, nesse cenário, se posicionar como líder nesta geração? Certo. Partindo da ideia do pastor André sobre as gerações Y e Z, nós vivemos a geração Z, né? Onde a geração que nasceu conhecendo a internet, né? Não diferencia o mundo real do mundo offline, do mundo virtual. O mundo online e o mundo offline parece que são a mesma coisa para eles, né? Eles têm pressa para as coisas acontecerem, né? Querem que as coisas aconteçam agora. E eles são também, a gente entende que muitas vezes essa geração que conhece muita coisa, mas conhece muita coisa de uma maneira superficial, tem sua vida baseada nos memes da internet, nos memes do Facebook.
se posiciona em algumas coisas, alguns conceitos, mas não tem a profundidade. Se dizem de direita, mas nunca leram Adam Smith, né? No seu livro. Se dizem de esquerda, mas nunca leram Karl Marx. Se dizem calvinistas, mas nunca leram as Institutos de Calvino. Se dizem arminianos, mas nunca leram Armínios. Se dizem cristãos, mas nunca leram a Bíblia, nunca leram a palavra de Deus. E esse posicionamento, como o pastor Dani falou, é fundamental, é importante para a juventude, para o jovem. Nós acreditamos que o jovem tem a força, tem essa coisa bonita de crescer, de movimentar, de diferenciar, e ele tem que se posicionar a partir do conhecimento da palavra de Deus. Hoje em dia, a pessoa pode conhecer, o adolescente pode conhecer sobre filosofia, sobre sociologia, sobre física, sobre matemática, mas se falar sobre Bíblia, aí não, é porque é muito pesado para eles, é difícil, eles não vão entender. Negativo. Precisa conhecer a palavra profundamente. Para ser discípulo de Jesus Cristo, precisa saber aquilo que o Mestre ensina, aquilo que Deus ensina, aquilo que Jesus ensina, e está na sua palavra. Ter essa influência através da palavra, pela palavra de Deus, conhecendo profundamente a palavra, nós podemos fazer mudanças muito grandes. Eu também acredito que é no pequeno grupo, lá na pequena comunidade, na célula ali junto, que você pode influenciar as pessoas mais profundamente no ensino da palavra. Paulo pegou um cara bem jovem chamado Timóteo e ensinou para ele. E ele disse lá no capítulo 2, na segunda carta dele, no versículo 2, diz: e as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confias a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar a outras pessoas. Isso é discipulado, é esse ensinamento. Um jovem, Timóteo era jovem, Paulo falou para ele: não despreze o fato, ninguém despreze o fato de você ser jovem. Então você conhecendo essa palavra, aquilo que você ensina, que você é ensinado, você pode realmente mostrar para eles. Eu estava vendo esses dias que foi no início do ano, que um garoto de 15 anos, passou num dos vestibulares mais difíceis do país, que é o ITA, Instituto Tecnológico da Aeronáutica. Muito difícil, um garoto de 15 anos conseguiu ser aprovado nos vestibulares mais difíceis. Por que um garoto, aí eu vou provocar, por que um garoto de 15 anos não pode aprender a palavra profundamente? Não pode aprender sobre conceitos teológicos profundos, sobre doutrina da graça, da salvação? Porque, como o pastor falou, a geração frágil emocional. E eu acredito que somente quando a pessoa conhece profundamente as doutrinas da graça de Deus, nós temos uma espiritualidade emocionalmente saudável. Nós somos emocionalmente saudáveis porque nós confiamos no Deus e na palavra dele, e a gente vai influenciar essa geração e mudanças ocorrerão a partir de agora. É tão bonito ver, por exemplo, como nós temos a Operação Lava Jato, de jovens, promotor, que inclusive acho que é Batista, irmão Deltan, que falou no Despertar do ano passado, um jovem novo, mas está na Operação Lava Jato, um representante do Ministério Público. E quantas mudanças estão acontecendo nesse país? Nós vivemos a maior crise, talvez ética, moral, política, social, religiosa, nós estamos vivendo agora. E eu acredito que a mudança pode ocorrer a partir da juventude, a partir de pessoas que têm a palavra, que vivem o conceito cristão, e a partir de pequenas revoluções, dentro de pequenos grupos, pequenas comunidades, esse país será mudado pela ação do Espírito Santo de Deus. Amém, amém. Jota. Oi. Bom, a importância ela é fundamental, porque na verdade trata-se de cumprir um princípio bíblico. Quando se fala em geração, a Bíblia ela é bem enfática. Salmo 145 fala que uma geração anunciará a outra geração os feitos de Deus. Atos fala que Davi, depois de ter cumprido os propósitos da sua geração, adormeceu, morreu. Então, na verdade, é um princípio bíblico, uma geração falando a outra geração. Hoje o nosso enfoque aqui é sobre juventude, né? Qual a importância disso? Não é só qual a importância, é um princípio fundamental. Se hoje talvez a gente vê muitas lacunas, né? Os irmãos falaram que o jovem hoje não sabe a Bíblia, ele não se posiciona, talvez como o Dani falou aqui. Mas por quê? Talvez por essa falha de uma geração influenciar a outra. Eu penso muito nisso. É claro que cada geração ela tem que se posicionar na sua responsabilidade, isso é fato, mas eu preciso entender que trata-se de uma escadinha, ok? Uma geração comunicando a outra geração. E eu percebo que hoje em dia nós temos problemas por causa disso, por problema de comunicação ou abismos
entre uma geração e outra, nós temos isso. Às vezes comunicar não é só você ter um emissor, um receptor e uma mensagem. Eu preciso, além do emissor dar essa mensagem, eu preciso que tenha relacionamento entre eles, para essa mensagem ficar clara. É preciso que o receptor, ao receber uma mensagem, ele veja na vida do emissor aquilo que ele falou. E eu acho que a geração, eu penso que, e o problema todo está nisso, né? Por que os jovens, né, fracos emocionalmente, como foi colocado, talvez não sendo relevantes, talvez na sociedade, precisando conhecer mais da palavra de Deus? Por que tudo isso? Porque às vezes acontecem lapsos de comunicação de uma geração a outra. Então eu penso que a gente deve repensar. Por exemplo, em alguns vídeos, talvez vídeos que são passados aqui, a gente vê uma coisa mais radical, mais da hora, uma coisa, o pessoal ele grita, uhul! Aí tem outras gerações aqui, né? Vou falar isso com todo cuidado, mas que ficam falando, isso não é o Evangelho de Deus. Então isso mostra, não vou entrar no mérito da discussão, ok? Do que seja certo, bíblico, do que seja evangelho e do que não seja evangelho. Mas isso demonstra já a princípio, de cara, lacunas, né, entre gerações. Então é impossível, porque a geração que gosta, né, dessas coisas da hora, a outra geração anterior talvez não acompanhe. Vocês sabem do que eu estou falando, né? Eu quero ser direto aqui quanto a isso. Então penso que muito, né, da dificuldade que nós temos com os jovens de hoje, tudo bem, ele não tem compromisso, ele não se posiciona às vezes, Dani, né? Tudo bem, mas eu penso que essa comunicação entre gerações, uma geração anunciará a outra geração os feitos de Deus. Talvez uma geração não tenha anunciado. Eu não sei em outros estados, mas aqui no Tocantins, essa geração de 80 até 90, ela é ausente. Na maioria das nossas igrejas, ela está ausente. Não sei se é o contexto da sua igreja. Por quê? Penso que seja isso. Uma geração não comunicou a outra geração. Nós vamos criando abismos entre gerações. E isso vai fazendo com que cada geração perca o poder de influência, perca de vista o foco de influência que ela pode ter sobre a sua geração e a próxima geração. Então, o foco que eu quero enfatizar aqui é esse. Acho que para ter essa influência, essa participação realmente relevante numa geração, ela precisa comunicar de fato a outra geração. E como é que sabe se está comunicando? Feedback. Hoje nós percebemos, não há um feedback, há uma distinção, né, de gostos e valores, e a gente, né, sofre por isso. Muitos outros assuntos, por exemplo, se você pensar na questão da música, por exemplo, demonstra isso, né? Uma geração gosta da música de tal jeito, a outra geração gosta da música de outro jeito. Isso vai criando abismos, e não só nesse fato, mas também na questão de como o líder exercer o seu papel de influência numa geração e na próxima geração. Excelentes respostas, muito obrigado aí aos preletores. Eu já tenho muitas perguntas quentes aqui na mão, e vamos tentar responder a todas. Eu sei que possivelmente isso não conseguiremos fazer, mas já temos algumas perguntas interessantes aqui. Vamos fazer assim, eu vou lançar a pergunta, qualquer um dos quatro pode responder. Se vocês acharem que a resposta já foi bem colocada, não precisam complementar, porque se os quatro responderem a todas as perguntas, eu acho que não dará tempo, tá bom? A primeira pergunta aqui, chegando mais, fala sobre... São duas perguntas bem parecidas. Fala sobre como o jovem hoje pode comunicar o Evangelho para seus amigos, nessa geração de Facebook, internet. Como o jovem pode, que linguagem ele deve usar para transmitir a palavra, transmitir o Evangelho para os seus amigos. Ele pode usar, por exemplo, a internet? Como que é isso? Quem pode responder? Pode sim, pode usar. Jesus, quando ele falava com as pessoas, ele usava a linguagem que as pessoas entendiam, né? A linguagem do contexto do qual ele estava vivendo. Então, Jesus falava de uma maneira simples, mas não era simplista. Jesus falava de uma maneira simples, mas era profunda as suas colocações, né? Ele estava falando sobre o reino de Deus. Nós vivemos uma geração das web celebridades, né? Quem aqui não conhece um garoto lá do interior do Piauí, que começou a fazer uns vídeos caseiros e bombou? Hoje tem mais curtidas no seu canal do YouTube lá. É o segundo colocado, só perto do Porta dos Fundos, que é o Whindersson Nunes, né?
No Snapchat tem uma outra web celebridade lá de São Luís do Maranhão, chamada Tainara OG. Aí, o pessoal conhece. Ela posta um vídeo de 10 segundos, tem mais de 500 mil visualizações. E querendo ou não, essas pessoas influenciam, porque eles fazem algumas colocações, por mais que sejam comédia, que sejam piadas, mas eles influenciam, porque eles falam algumas coisas, eles vão ensinando algumas coisas para a juventude. Eles estão ensinando para a juventude através da internet. E então a gente também pode fazer, através da internet, usar um canal do YouTube, um blog, um Snapchat, poder falar do amor de Deus, da palavra de Deus para os jovens que estão ouvindo essas mídias. Eu acho que não é demonizar as mídias, é usá-las para o reino de Deus. Porque as pessoas que estão sabendo usar estão influenciando as gerações, estão influenciando em nós, estamos perdendo esse espaço de não influenciar, de falar do amor de Deus, de falar da palavra de Deus através desses canais. Alguém mais? Queria fazer uma complementação ao que o Ranieri falou, eu concordo com ele. Eu só queria que a gente levasse em consideração o seguinte: a melhor linguagem que nós temos são as nossas ações. Eu não digo que é impossível, mas é muito difícil você transmitir isso através de rede social. Eu tenho que olhar olho no olho. Eu tenho que estar comendo sal com o caboclinho que está do meu lado. Eu tenho que andar com ele. Mais uma vez, como é que você transmite o evangelho sendo jovem, sendo adolescente? Caminhe como um jovem e um adolescente com outro jovem e adolescente. Nas suas ações e reações, tenha ações e reações cristãs que representam a pessoa de Jesus Cristo. Lembra uma época que saiu um esqueminha que é o que Jesus faria? Era WWJD, um negócio que veio dos Estados Unidos, é What Would Jesus Do? Né? O que Jesus faria no meu lugar? Eu creio que essa é a percepção que nós temos que ter. É no relacionamento 1 a 1 que a gente consegue causar influência na pessoa que está do meu lado. A rede social, ela é um complemento. Ela é um complemento, ela não pode ser tratada como a nossa força principal de mobilização do evangelho no Brasil. Ela tem que ser um complemento. A mobilização é 1 a 1, face a face, com as minhas ações e reações, expressando o meu amor que eu tenho por Deus. Ok, excelente. Outra pergunta, sobre o jovem ser líder. Existe idade mínima para um jovem, para um adolescente ser um líder? Será que só adultos podem ser líderes? Um jovem pode ser líder de outros jovens, um adolescente pode ser líder de outro adolescente? Entenderam a pergunta? É o seguinte, meu povo, isso é muito interessante, porque essa pergunta, eu vivi isso aí na Vera, porque acontece, no início da formação da nossa rede, nós tínhamos adolescentes muito empenhados e muito enganjados. Existe uma crítica muito grande sobre ele, sobre essa pergunta do tipo, mas ele é muito novo, ele só tem 14 anos, como que ele vai liderar essa pessoa? Será que ele realmente se converteu? Então, na verdade, o que nós experimentamos aqui foi o seguinte: o que o adolescente precisava, a resposta é sim, ele pode. Sim, ele pode liderar desde que ele seja supervisionado. Por que a supervisão? Porque ele está se formando ainda, ele está formando o caráter dele. Então o que você vai fazer na verdade é investir tempo naquele adolescente, e ele reproduz isso com muita facilidade. Ele reproduz, gente, olha, você está o tempo todo reproduzindo coisas. Você vê um modelo e reproduz. Então o que nós vivemos foi isso. Os adolescentes se enganjaram no cuidado e na liderança de uma forma tão impactante que eles foram o braço da rede que mais cresceu. Eles cresceram mais rápido do que os jovens mais velhos. Então um adolescente bem supervisionado, um adolescente que uma igreja investe tempo nele, um adolescente que uma igreja trabalha a qualificação dele, porque ele é gente também, igual o jovem que é gente, quer ser qualificado, o adolescente também é. Ele é sim uma ferramenta nas mãos de Deus, como canal para poder liderar e ganhar outros adolescentes. Ele tem uma vantagem, ele é intenso, e essa intensidade, ela tem muito a ver com outro adolescente que também é intenso. Então assim, me ame ou me odeie. Então eles compram a ideia
e eles vivem aquilo de uma forma tão grande que às vezes tem que dar uma freadazinha neles assim, para eles poderem, não, peraí, vamos pensar na qualidade desse fruto, tá andando com ele e tal, e a gente acaba tendo um relacionamento muito saudável com o adolescente, muito saudável mesmo. E sem contar que quando você trabalha uma capacitação de adolescentes e a formação de adolescentes como líderes, você está trabalhando a formação de uma futura rede de jovens e uma futura rede de casais bem consolidada, porque esse adolescente, ele vai se tornar um jovem, e ele vai se tornar um casado líder, e ele vai ter uma caminhada onde ele vai estar caminhando e cuidando de pessoas. Então a resposta é sim. Eu penso que ele pode sim liderar pessoas, adolescentes. Olha só, você queria falar, por favor. A questão que eu acho também é a questão do conceito de liderar. Talvez isso seja equivocado em nossas mentes, né? A gente pensa em liderar, em fazer gestão ministerial, muitas vezes, né? E aí, isso fala, não, mas como é que uma pessoa de 14 anos ele pode? Não, liderar influenciando pessoas. Nós estamos falando aqui de relacionamentos discipuladores, né? Pessoas se envolvendo com pessoas para levar o reino de Deus e fazer discípulos de Jesus, ok? Então, quando eu falo líder, na nossa mente já algumas figuras já estão pragmatizadas. Então eu tenho a figura, o pastor, o líder do ministério, né, diaconal, o líder do ministério de missões, o líder do ministério da ação social. E aí esse conceito de liderança, eu falo, não, um menino de 14 anos, como é que não tem como ele mexer com isso, com dinheiro, com responsabilidades, não. Então assim, eu preciso ter cuidado com esse conceito de liderança, que liderar é influenciar pessoas. É claro que ele, sendo supervisionado, como o Dani falou, ele vai aprendendo a fazer gestão ministerial ao longo da sua vida. Quando ele chega com uma certa maturidade, um certo desenvolvimento psicológico, desenvolvimento de caráter, maturidade mesmo cristã e prática da vida, aí sim ele já vai estar inserido na gestão ministerial, que isso aí é uma outra coisa. Agora, liderar é influenciar pessoas. Isso é o que o Dani falou e a gente concorda. Excelente. Tem uma pergunta aqui, pastor André, você vai ter que se virar agora, porque você disse que o adolescente é fraco emocionalmente. Como que ele pode ser um líder? Olha para as famílias na tua igreja, começa por elas. A gente não vai ter tempo aqui de fazer uma definição clássica e psicológica da geração Z nos dias de hoje, mas você pode com certeza só olhar ao redor e ver a necessidade que existe do jovem cristão ser luz para o jovem não cristão, do adolescente cristão ser luz para o adolescente não cristão. Por quê? Hoje na minha igreja eu tenho jovens altamente qualificados, são treinados. Eu tenho jovens que têm doutorado e nem fizeram 30 anos ainda. Eu estou com 45 e estou terminando meu mestrado, e os caras estão deslanchando, tecnicamente treinados e preparados, mas não conseguem manter o emprego, não conseguem trabalhar em equipe, não conseguem trabalhar sob pressão, não consegue viver com lealdade à empresa ou ao local que ele esteja inserido ali no mercado de trabalho. Ou seja, nós vemos esses jovens pulando de galho em galho. Deixa eu falar outra, que quem gosta muito de falar desse assunto é o Dani, mas olhe os relacionamentos que nós temos. Namoro, a superficialidade e a dificuldade com a qual há a falta de compromisso nos relacionamentos. O que é que isso significa? Emocional fragilizado, por causa de uma reação que a família na atualidade teve. Lembre-se, a história humana é sempre trabalhada com o pêndulo indo de um lado para o outro. O pêndulo vem para um lado, nós reagimos, o pêndulo vem para o outro. Qual foi a geração que veio antes da minha X? Então você tem uma geração de baby boomers que trabalhou de uma forma, vindo de um período de recessão, de reconstrução mundial por causa das guerras. Para você ter uma ideia, eu era um jovem de 20 anos de idade, comandando uma companhia de homens, 360 homens, no impeachment do presidente Fernando Collor. Quem é o doido que colocou na minha mão um monte de armamento, 300 e poucos homens, e me colocou na rua para cuidar de 10 mil, 20 mil caras pintadas? Ou seja, veja a diferença. Hoje eu não arriscaria colocar na mão de um guri de 20 anos a responsabilidade que eu tive lá. Você falou do Deltan. O Deltan é membro da minha igreja.
O Deltan era jovem da minha comunidade. O Deltan trabalhava como segurança nas nossas viagens missionárias. O Deltan hoje é procurador federal, é um dos líderes da procuradoria na Operação Lava Jato. Um jovem no qual foi investido para que esse adolescente maturasse, virasse um jovem com um caráter e uma perspectiva cristã, para que pudesse influenciar a sociedade. Eu estava numa reunião na minha igreja, onde muita gente estava lá assistindo a uma preleção dele. Na época tivemos que montar um esquema de segurança dentro da igreja, porque ele tinha sido ameaçado de morte. E foi interessante que naquele momento uma vereadora sentou do meu lado e ela disse assim: é esse aí o pessoal da Lava Jato? Nós temos 2 procuradores da nossa igreja, o Robertson, que também é procurador federal da Lava Jato, é da nossa igreja, outro jovem. E ela disse: eu pensei que eles tinham uns 60 anos. Um tem 30 e o outro tem 30 e poucos. Então, assim, para você ter uma ideia de como é raro vermos jovens e adolescentes que estão maturados emocionalmente, trabalhando e fazendo diferença na sociedade. Por quê? Porque eles não estão prontos. Por isso a nossa grande responsabilidade de influenciar essa geração através dos relacionamentos discipuladores, como colocou ali o Jota. Então foi por isso que eu falei, pastor. Excelente. Só para poder falar um pouco mais sobre isso aí, mas realmente tem essa ideia. Mas na Bíblia nós temos vários exemplos de pessoas que pareciam que tinham um emocional muito fraco, né? Elias parece que tinha, Moisés tinha, mas eles deixaram ser usados por Deus. O reino de Deus é um reino de ponta cabeça, né? O reino ao contrário, é o reino onde ele escolhe o fraco para envergonhar os fortes. É o reino onde ele escolhe os que não são para reduzir a nada os que são. Então, você se deixando ser usado por Deus, essa fraqueza emocional pode ser suprimida pela força de Deus. E aí você vai trabalhando com aquilo que Deus coloca na sua mão, com aquilo que Deus te deu, com o dom que Deus te deu, com a vocação que Deus te deu. E ali muito joelho no chão, que aí as coisas vão melhorando e essa fragilidade emocional vai se dissipando. E você vai conseguindo lidar com as situações que a liderança impõe. E para isso a gente também precisa estar junto nesse relacionamento para poder orientar, porque Deus usa as pessoas para orientar as pessoas também nas suas fragilidades. Excelente. As perguntas estão chegando aqui, eu já tenho bastantes. E eu sei que não vamos conseguir tratar todas. Então eu queria já pedir perdão a você que escreveu a pergunta. Se a sua pergunta não for abordada, me perdoa, porque realmente fica muito difícil trabalhar tudo aqui com o tempo que temos. Temos quantos minutos ainda? Ainda temos 40? É porque o cronômetro está me dando 6 e você está me falando 40. Me ajudem aí. Assim, eu queria o tempo geral. O tempo geral de todo o painel é aquele ali só. Então bate bola rapidinho. Primeiro, o que um jovem da igreja deve fazer quando quando o microfone cai? Não é essa a pergunta não. O que o jovem deve fazer quando ele encontra dificuldades com o seu pastor? O que o jovem da igreja deve fazer quando ele encontra dificuldades com o seu pastor? Vamos lá. Meu querido, uma coisa que eu aprendi da minha caminhada é o seguinte: o princípio do crescimento é o princípio da honra. Se você não tem cobertura espiritual, você está sozinho. Então eu penso o seguinte: outra coisa, você que é jovem, você que é líder de jovens, você não é pastor de uma igreja, você é líder de jovens. Então você precisa da cobertura do seu pastor. É muito interessante isso, porque na minha caminhada isso se marca, porque na verdade eu tenho um pastor que tem um sonho muito louco, e eu achei muito interessante aquele sonho que ele tinha, e eu consegui somar ao sonho deles expectativas que eu tinha. Então nós vivemos o mesmo sonho. Então se você se encontra hoje numa realidade onde você tem um anseio de viver pequenos grupos, tem essa vontade de viver pequenos grupos, entenda, mas o seu pastor não quer comprar esse negócio, o seu negócio não vai dar certo, tá? Porque você precisa da benção dele, ele é o pastor.
Ele é o anjo da igreja, tudo bem? Você, pastor, que quer viver a visão multiplicadora e quer colocar toda a responsabilidade no seu líder de jovem, você está errado, meu pastor. Você precisa se posicionar. Você é o anjo da igreja, é você que tem que pregar. Você tem que ser o suporte para o seu líder de jovem, porque a água vai bater nele e você tem que sustentar ele diante da igreja, sustentar ele em capacitação, sustentar ele em oração, sustentar ele em RD, em relacionamento intencional e discipulador. Eu visitei algumas igrejas ultimamente e eu percebi uma situação de desespero. Líderes de jovens que estão iniciando uma caminhada em visão de pequeno grupo e uma ideia do tipo, nossa, mas como que eu faço? O camarada trouxe para mim problemas, ou trouxe para mim pecados que ele está vivendo, eu não estou sabendo lidar com isso. Aí eu pergunto, meu querido, você não tem acesso ao seu pastor? Não, ele falou para eu ir tocando o ministério de pequenos grupos para ver no que ia dar. Eu falei, irmão, deixa tudo que você está fazendo, para tudo que você está fazendo, procura seu pastor e realinha com ele, porque você está sozinho. Então eu tenho certeza que na minha vida a grande diferença foi a cobertura, foi a bênção do meu pastor naquilo que ele sonhou para que aquela igreja vivesse nesse tempo. Então o pastor, ele precisa se posicionar como um anjo do Senhor para a igreja do Senhor. Se Deus te levantou como pastor e colocou no seu coração um sonho, viva esse sonho, lute por esse sonho e levante junto com você líderes que vão andar com você, líderes de jovens, líderes de adolescentes, homens e mulheres que vão compactuar com essa visão e vão junto com você na hombridade, caminhar junto com você. Sem a honra, meu querido, a queda é segura. Ok, vamos estender um pouquinho essa pergunta agora para como um jovem adolescente pode lidar com pais que não apoiam que ele esteja crescendo na fé, que não apoiam o fato dele ser cristão. Já passaram por isso assim em suas igrejas? Jovens, filhos de pais que não apoiam o fato de que estão na igreja, por exemplo. Como o jovem adolescente pode lidar com isso, quando conflitos estão dentro da sua casa? Bem, quando a questão familiar aperta nesse sentido, o jovem ele precisa ter paciência, né? E as palavras do Ranieri aqui, ele precisa ter muita comunhão com Deus e ficar firme, né? Porque os pais exercem autoridade sobre os seus filhos, ou devem exercer, e isso é muito complicado, né? Então, à medida que ele vai se desenvolvendo, ele precisa se manter firme na palavra, firme na presença, não tem outra solução. É claro que assim, se ele estiver sendo supervisionado, acompanhado e começar a haver diálogo, né, do supervisor com os pais, todo aquele engajamento com a família, isso facilita. O problema é que as famílias deixam de ser assistidas, não há diálogo entre a liderança também adulta, que isso complica. E aí um jovem que está, né, querendo fazer coisas, vivendo melhor e se sente travado dentro de casa, ele não vai conseguir, aquela chama vai se apagar. Então não é uma questão fácil, né? O jovem precisa se manter firme com Deus, ao mesmo tempo que ele deve manter a sua honra dentro de casa. Mas eu creio que o caminho melhor a ser traçado é se a liderança adulta da igreja conseguir atingir esses pais no diálogo, no relacionamento, e aí eles vão conseguindo, né, com que aquele ambiente facilite, né? Não sei se é essa a pergunta, mas fiquei por aí. A minha avó, ela costumava cantar uma musiquinha que talvez você conheça: joelho no chão, jejum e oração, para vencer toda tribulação. Se é o teu pastor, o teu pai, meu irmão, ora. Deus não é um Deus de divisão. Deus vai mudar o coração do teu pai ou o teu. Deus vai mudar o coração do teu pastor ou o teu. Mas Deus vai agir. Então, joelho no chão, jejum e oração. Só complementando a pergunta realmente o que o pastor André está colocando é fundamental. Na minha experiência, uma coisa que deu certo sobre essa questão de pais que não concordam com a liderança do filho, por exemplo, o jovem que é líder de pequeno grupo, eu trabalhei na seguinte vertente: eu cuidei do filho dele. Se eu tenho um líder, isso é uma coisa que também é uma exceção, não é uma regra, não é uma coisa que, nossa, muitos pais, mas sempre há essa situação. Por exemplo, uma menina que a mãe é espírita ou vive em pais divorciados, enfim, não confia então na linha que a filha está vivendo, não concordo, você está errada. Tudo bem, o que eu faço? Esposa, cola, vai na casa, se apresenta para a mãe e cuida dela. Então a mãe começou a perceber: nossa, é bem assim, eu bem que não concordo muito bem, mas
pô, tá cuidando da minha filha bacana, tá investindo tempo na minha filha, né? Nossa, olha aqui, se importa, conversa comigo. Então a igreja entra na casa, o líder cuida, coloca o pintinho debaixo da asa, vai atrás. E se mesmo assim não houver o entendimento do pai, filha, você não vai liderar agora, tá? Você vai aqui honrar sua mãe, você vai ser fruto de Deus aqui dentro, você vai semear a oração na vida dela, permanece em um pequeno grupo, mas tira o estereótipo da liderança, que é o que mais bate, entendeu? E você espera um outro momento, mas geralmente, quando nós entramos dentro do relacionamento do discipulador com um jovem que é líder, que vive uma situação como essa, nós ganhamos o pai dele e a mãe dele, não no sentido de ganhar de se converter, mas ganhamos a confiança dele, porque ele entende que a nossa intenção ela é boa e é intencional de cuidar do filho dele. Fantástico. Eu queria falar com você que está assistindo agora pela internet, talvez você tenha chegado um pouquinho depois. Nós estamos aqui com o André, com o Deni, com o Ranieri e com o Jota, num painel que trata de como jovens e adolescentes podem ser líderes em sua geração. E também eu fiquei feliz porque corrigiram ali o cronômetro, ainda temos 33 minutos, dá tempo de responder mais perguntas, né? Que bom, vocês estão gostando do painel? Ok, pode continuar fazendo sua pergunta, eu vou fazendo aqui a triagem dessas perguntas. Vamos lá, tem várias perguntas aqui a respeito de santidade do jovem, e muitas colocam os desafios na área sexual. Como o jovem pode ser limpo, pode ser santo, até mesmo em sua mente, especialmente considerando pornografia e outros pecados nessa área sexual? É possível o jovem ser santo nessa área e como ele pode chegar lá? Bem, o que talvez nos atrapalhe um pouco seja e é bíblica essa máxima de que a salvação é individual e cada um responde por si perante Deus. Mas ao longo da nossa vida na igreja, a gente tem percebido que a santidade ela é alcançada mais facilmente quando um outro irmão dá um suporte para o irmão, né, e o ajuda nas suas dificuldades de pecado. Nós temos muita dificuldade, é o tabu ainda, a questão de o Deni usou na sua plenária, salvo engano, na primeira que ele fez, sobre Tiago 5,16, confessando as vossas culpas uns aos outros, os vossos pecados. Ainda no nosso meio, isso é um tabu, nós temos dificuldade com isso, em nos abrirmos, falar de áreas íntimas nossas, áreas que estão escondidas ali, que a gente fala, meu Deus, não vou me abrir isso. Mas quando eu não faço isso, eu tenho dificuldade de me libertar. A nossa experiência aqui, né, na Cibapa, de tratamento com pessoas, tem revelado muito isso, de que quando eu me abro para alguma pessoa que está me acompanhando, que tem condições de me aconselhar, de me orientar e me acompanhando, isso é tranquilo. O Deni uma vez contou uma história de que o camarada estava tendo problema com a Sky e com pornografia, né? Deni vai lá e fala, não, eu vou colocar a senha da sua Sky aqui, né? O Deni foi lá e fez isso. Mas é isso, né? Não é, a gente tem, eu não sei se é receio, é vergonha, eu não sei o que é, ou é cara de pau mesmo, ou sem vergonhice, eu não sei. A gente tem dificuldade em nos abrirmos, né, e falar do nosso pecado para um irmão. Irmão, me ajuda, eu estou em dificuldade. Todos nós, irmãos, criamos estereótipos e máscaras. Todos nós pecamos, e pecados cabulosos aqui. A gente, né, nós estamos tentando sair disso, tentamos ser santo, mas a santidade ela é conseguida mais facilmente. É claro, aquela pessoa ela vai buscar a Deus, vai estar sendo aconselhada, mas quando ela se abre para um acompanhamento, isso facilita na vida dele. Mas alguém quer falar sobre isso? Eu gostaria de dar uma palavra. Quando a gente fala sobre santidade, eu acho muito legal, e a gente tem que cuidar com duas coisinhas que nós podemos enfrentar. Lembre-se que a gente tem trabalhado sempre com a proposta de que santidade é separação. Cuida, porque tem muita gente separada para muita coisa, e não é santificação. A santificação ela é uma aproximação intencional e proposital de Deus, que gera transformação na nossa vida. Quando lá em 1 João, o autor escreve, filhinhos, eu vos escrevi para que não pequeis, ponto. O Senhor dá ao homem a condição de ser santo, não só, e aí eu não quero entrar numa profundidade teológica agora, não só posicional. Efésios, ele divide a vida do homem em duas partes, posicionalmente fora
da graça de Deus, posicionalmente dentro da graça de Deus. O que eu estou falando é que o homem ele foi santo, classificado como santo a partir da aceitação de Cristo em sua vida. Deus já olha para ele através de Jesus, considerando-o santo, mas existe a operação da nossa salvação em temor e tremor, que é justamente a santificação, que é uma aproximação constante do nosso Deus. Isso gera mudança de vida. Quando ele diz, filhinhos, vos escrevi para que não pequeis, o Senhor estava dando ao homem a condição de ser santo, santo em sua prática, não só santo posicionalmente. Daí ele escreve, se por acaso você pecar, saiba que você tem um advogado junto ao Pai intercedendo por vós. O que ele está dizendo é, cuidado com a palavra de que somos pecadores, por isso pecamos. A gente tem se acostumado a fazer caca, e a gente tem dito para nós mesmos, não, mas nós somos pecadores. Não, eu sou santo, Deus falou isto de mim, então eu tenho que viver dessa forma. Se por acaso eu pecar, aí sim, há a condição de chegar ao Pai e pedir a Ele perdão. Por isso que ele diz, né, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a iniquidade. O cuidado que nós temos que ter. Quando o Ranieri falou, né, daquela pessoa fragilizada que conhece a Jesus e que a vida dele começa a ser transformada, é disso que eu estou falando. Ou seja, ele vem sim fragilizado em todos os aspectos. Eu bati na parte emocional, porque é uma parte que eu tenho lidado muito na minha igreja, mas tem tantas outras áreas. Quantos são abusados sexualmente? Vocês viram a menina que foi estuprada no Rio de Janeiro ontem? 33 rapazes participaram do estupro coletivo dessa menina no Rio de Janeiro ontem. Olha a loucura. Será que essa pessoa não vem fragilizada também fisicamente? Mas a pergunta é, será que quando essa pessoa conhece Jesus, a vida dela não começa a mudar? Então eu creio, Ranieri, que Deus, Ele começa a fazer esse trabalho de transformação na vida do homem, e dá ao homem a condição dele ser santo sim. Agora, continua, por favor. Só na parte prática, né? Quando estiver pensando, vendo, vai fazer alguma coisa, vai visitar um hospital, vai dar uma cesta básica, vai visitar um asilo, que tenho certeza que você vai parar de pensar nessas coisas e vai melhorar, né? Vai fazer alguma coisa prática na vida. Porque se você ficar parado e pensando na ociosidade, vai levar a fazer isso. Queridão, você foi feito para fazer sexo. Aleluia. Dá um amém aí, irmão. Amém. Beleza? Na hora certa. Beleza? Amém, dá amém também. Tá legal. Deixa eu te contar uma coisa para você aqui. Eu acho muito boas colocações que foram feitas aqui, mas eu quero tratar sobre uma ideia assim. O jovem, ele tem se acostumado a viver numa linha de perigo. Ele vive na linha de perigo. O que acontece? Tiago 1, 14, 15 fala assim, ó, cada um porém é tentado pela própria cobiça, sendo por essa arrastado e seduzido. Então a cobiça, tendo engravidado, dá luz ao pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera morte. O cara fica engravidando a tentação. Funciona assim, ó, olha só. A concupiscência é um desejo, tá? Olha a definição aqui, ó, significa apenas um desejo forte, uma propensão ou inclinação acentuada a fazer alguma coisa que vai fazer com que você peque, tá? Aí funciona assim, ó. Vou dar um exemplo, eu usei isso outro tempo atrás aqui na rede. Funciona assim: você mulher, sábado tá em casa sem fazer nada, tá? Sozinha, toma um banho, aí deita no sofá e pensa assim. Pensa o que a mulher pensa quando tá sozinha: vou comer doce. Vou comer doce. O pecado do doce. Aí ela pensa: nossa, mas eu tenho leite condensado, eu tenho, como é que faz aquele meladinho lá, como é que chama? O brigadeiro, né? Ela tem todos os ingredientes. Filho, você, olha só, você pensou em comer doce, você foi na sua prateleira, viu todos os ingredientes, só que você ainda não pecou, você não fez o doce. Tá, mas Daniel, eu fui lá e coloquei a mão no doce, botei na panela, fiz a mistura, liguei o fogo, esquentei ele e fiz ele. Tudo bem, você fez, você comeu ele? Não, não comi, eu fiz. Bacana. Mas depois de pronto, eu coloquei ele num prato, coloquei na geladeira para esfriar. E depois aquele chocolate frio, suculento, eu coloquei em cima da mesa. Tudo bem, você pensou, você procurou os ingredientes, você preparou, você deixou tudo pronto, você fez. Não, eu não comi. É a concupiscência. Você se mata no desejo e vive no processo da culpa. Aí é o grande erro. Então eu penso o seguinte: você precisa começar a lidar com a tentação. Você precisa acortar aquilo que vai te levar a
um processo, eu digo que é um ambiente de pecado. Você tem um ambiente propício a que você peque. Então você precisa ser mais inteligente, meu irmão. Seja inteligente, tá bom? Eu tive que ser inteligente no meu namoro. Chegar na minha esposa, quando eu namorava, falar assim: esposa, é o seguinte, esse short não dá, queridona. Essa blusinha não dá, queridona, tá bom? Essa beiradinha que tem que tampar, porque o irmão aqui não dá conta, entendeu? Então você me ajuda aí. Me ajuda aí. Eu tive que falar pra ela, ué. Eu tive que falar porque eu não dava conta, cara. Eu falei assim: ó, me ajuda aí, porque você é muito pra mim, eu não estou dando conta. Então eu tive que dizer para ela, falei assim: olha, eu não quero trabalhar com a culpa, porque eu vi aquilo, eu pensava. Então você, por exemplo, pode estar acessando coisas, vendo coisas que você não tenha feito, beleza, mas essas coisas ficarão na sua mente, e esse processo ele vai evoluir, ele vai virar um brigadeiro, você vai fazer ele, e depois você vai comer, você vai engravidar, entende? É um processo, tá? Ela vai vir na sua mente. Está falando sobre a sexualidade. Aprenda a lidar com a sexualidade. Primeira dica que eu dou para você: você tem que abolir da sua vida o jugo desigual. Você não deve namorar uma pessoa que não crê no mesmo Deus que você. Você não deve, porque você já está então preparando a gravidez do pecado. Já está sendo gerada uma intenção de antecipar coisas no seu relacionamento. Então aprenda a lidar com isso. Entenda que a tentação, você pode ser tentado. José foi tentado, meu irmão. A mulher de Potifar tinha ganhado 3 campeonatos de mulher fitness naquele tempo. Você acha que a mulher de Potifar era como? Uma mulher formosa. José viu aquilo, fugiu sem anágua. Pensa anágua, meu Deus. Anágua. Da onde, gente? Minha avó. Então, ele fugiu. Ele teve que... Volta aqui, meu povo, volta aqui. Ele teve que fugir sem a capa dele. Mas o que aconteceu? Por que José fugiu? Porque era uma tentação diante de José. José pecou por ser tentado? Não, queridão. Ele vazou, ele deitou no mato, saiu correndo, levantou a poeira e saiu vazado. Então o que você precisa é ter essa atitude de entender. Falar assim: olha, eu não consigo com isso aqui. Não consigo, então eu estou fora. Eu saio fora. Então não fique engravidando a tentação, tá? Não fique alimentando o desejo, pensando, porque você vai comer e isso vai gerar morte. Só para você entender o texto, para você não esquecer o texto. Já saiu daqui já, o texto já não está mais aqui. Mas enfim, é para você poder gravar isso na sua mente, tá? Não fique engravidando o desejo, tá? Se posicione, tenha a atitude de sair fora. Ok, e nós temos esse grande desafio também na liderança dos jovens, né? Alguns líderes jovens também têm dificuldade nessa área. Como é que você trata isso na vida do líder, de um líder de PGM jovem também? Ele pode ser líder de um PGM jovem, adolescente, quando está enfrentando esse tipo de tentação? Ele está desqualificado? Como é que você lida com esse líder? A tentação não desqualifica o homem, né? Graças a Deus, senão eu creio que todos nós estaremos desqualificados. O pecado desqualifica o homem. Como nós trabalhamos lá no Bacaxiri? Nós trabalhamos de uma forma muito específica. Primeiro, a nossa presença na vida do nosso liderado. Ou seja, como pastor, eu tenho uma equipe nas minhas mãos e eu trabalho com eles. Ou seja, o pastor Tiago, que está aqui, é pastor de jovens, e eu trabalho presente com ele. E eu faço perguntas diretas a ele. Como é que está a situação de pornografia na tua vida, Tiago? Como é que está a situação com a tua esposa, Tiago? Eu pergunto para eles: Tiago e a sua esposa, vocês têm transado, vocês têm saído para namorar, vocês têm vivido sexualmente de uma forma boa, temperada? Por quê? Porque não sobra olhos para outras pessoas. Essa prestação de contas, ela é muito importante. E eu faço a mesma coisa com o meu discipulador. Eu faço a mesma coisa com a minha rede de mentoreamento. Eu abro o coração e eu me exponho, porque é a única forma que eu vou ter de ter alguém me ajudando nas minhas mazelas, que eu ainda tenho e tenho que enfrentar. Então eu creio que o líder, ele precisa de uma prestação de contas aberta, sincera. Se por acaso o líder cai, ele tem que ser afastado da sua liderança para tratamento, com o objetivo de restaurar essa liderança em sua vida novamente. Davi, olha a vida de Davi. O cara aprontou, e não aprontou simples. Ele não só transou, como ele mandou matar. O cara era adúltero e homicida.
e como é que Deus tratou ele. Então a gente tem que cuidar muito no nosso processo disciplinar dentro da igreja. Eu falei ontem, não lembro quando foi que eu falei, se foi na oficina ou se foi na pregação, de que disciplina para a gente gera trabalho, porque nós trazemos aquela pessoa para perto da gente. Deixa eu contar uma história para você, e aí eu passo para a próxima pergunta. Quando eu tenho uma agenda, eu tenho uma secretária que cuida da minha agenda, mas quando eu tenho qualquer situação com a minha equipe tem prioridade em tudo. Se alguém adoece na minha equipe, é lá onde eu estou. Se o filho está mal, é lá onde eu estou. Se a esposa, o pai, a mãe faleceu, é lá onde eu estou. A minha prioridade é a minha equipe. Eu tenho que fazer com que através desse processo eles entendam o processo de pastoreio em suas vidas, para que eles possam reproduzir na vida dos seus liderados, para que eles reproduzam na vida dos seus outros liderados e assim por diante. Então, não só o processo de cuidado gera um processo de abertura, mas também a necessidade que nós temos de ter um coração espontâneo. Falei ontem, quando confessamos os nossos pecados a Deus, Ele perdoa. Quando nós confessamos uns aos outros, traz cura. É isso que precisamos. Ok. Vamos pro lado de cá um pouquinho agora, o Ranieri e o Jota. Tem mais perguntas aqui quentíssimas, tá bom? Vão se preparando aí, faltam 18 minutos, tem muita pergunta boa aqui. Eu percebi que tem algumas perguntas que, pelo jeito delas serem formuladas, foi por líderes de jovens e pastores adultos que estão trabalhando com a juventude de suas igrejas. E várias falam sobre a questão geracional, os conflitos de geração, as lacunas entre geração. Alguns líderes, eles questionam, por exemplo, a questão de alguns atrativos para o jovem. Vamos fazer um baile gospel só para atrair os jovens, vamos ter uma discoteca, vamos usar mais gírias para atrair o jovem, falar mais a linguagem dele. Por outro lado, o líder adulto, ele valoriza bastante a doutrina, e às vezes ele percebe que a juventude não está estudando de forma suficiente as doutrinas bíblicas, que são tão importantes. Que tipo de conselhos vocês podem dar para os líderes adultos que estão aqui sobre como trabalhar com a juventude de suas igrejas? Na ideia de fazer atrativos, né, atrações, até o pastor falou isso ontem aqui à tarde na oficina, de que você não vai conseguir concorrer com o mundão lá fora nos eventos. Eles têm muito mais atrativos, têm muito mais dinheiro, eles têm muita coisa para fazer, e você não vai conseguir competir. Então a ideia mesmo é você trazer as pessoas para o relacionamento, para o pequeno grupo, trazer eles para poder o discipulado um a um, conversar, ensinar a palavra de Deus através do caminhar juntos. Você vai caminhando junto com a pessoa, e aí você vai colocando a palavra de Deus, vai colocando a palavra de Deus no coração dessa pessoa, e nada mais vai ser superior à palavra de Deus, a Deus, nada mais vai poder atrair. Se a palavra de Deus não consegue atrair, não vai atrair a juventude de maneira saudável. Se a palavra de Deus, que é poderosa, que Deus criou o mundo inteiro através da sua palavra, tão poderosa quanto ela criou você pela palavra dele, então nada mais, não atrativo vai poder fazer. Vai ter um momento, a igreja do momento, a da onda, a modinha, o modismo, mas depois isso vai passar. Então é trazer para perto, colocar junto, caminhar juntos e falar sobre isso. Eu comecei, dar um exemplo aqui no ministério que eu comecei e 0 pessoas, no ministério com 0, é ministério 0, não tinha ninguém. Às vezes eu ia para a igreja, preparava tudo para ter o culto, não tinha ninguém, só ia eu e minha esposa, ou às vezes só ia o louvor. Quando eu estava lá, o louvor ia para frente, tocava só para mim, e depois eu falava só para o louvor, né? Estava essa reunião. E nós fomos caminhando através dos pequenos grupos. Já que tem poucas pessoas, então vamos começar a caminhar com cada um, né? Conversar com cada um. E foi conversando, e depois que nós saímos de lá, nós tínhamos já mais de 100 jovens lá na nossa igreja. Graças a esse trabalho conversando, como o pastor André falou. Se tiver algum problema, você está lá junto para conversar. Se você está lá, se o garoto está com dificuldade na escola em matemática, e você sabe de matemática, vai lá e senta e ensina matemática para ele. Porque se você ensinar matemática para ele, ele está se preocupando comigo. Você tem a pessoa para a vida toda, vai ser grato a vida toda. Porque naquele momento que ele precisou de matemática ali na escola, você ensinou para ele. Senão, você vai perder o jovem
você não consegue ter a confiança dele e você não consegue liderar, e aí fica sempre esse conflito de geração. Traz o baile gospel para cá, não traz a ostentação gospel, não traz. O que vai mais é a conversa, é um a um, é o caminhar, o olho no olho. Alguém mais quer falar sobre isso? Eu penso que falta uma contextualização, né, geracional, isso é importante, né? Às vezes quer se manter uma estrutura, um estereótipo que o contexto já não permite mais, isso atrapalha. Nova geração pede novo contexto, não é mundanização, ok, das práticas da igreja, mas eu preciso reavaliar contextos, estilos, formas. Sem fazer essa reflexão, eu não consigo nem começar, né? E a segunda coisa é a questão do diálogo, né? Eu acho que uma geração passa a outra muita informação e diz a outra geração o que é certo e errado, e isso não funciona, né? A mesma coisa dentro de casa. Às vezes o pai fala, isso é certo, isso é errado. Na igreja, nas gerações, funciona mais ou menos isso. Isso pode, isso não pode. Isso é bíblico, isso não é bíblico. E vai se falando assim. Mas não há um diálogo para saber quais são os novos anseios, as novas necessidades que aquela pessoa tem, em que mundo ele vive, né? Um mundo hoje em que o jovem, o adolescente vive enfiado, o mundo virtual, né? O adulto precisa caminhar para dentro desse mundo e entender, meu Deus, que loucura é essa aqui, e ir lá conversar com o jovem e com o adolescente, participar desse mundo, e aí sim, participando desse mundo, aí ele consegue influenciar e falar, não é bem assim, né? Vamos devagar e tal, e não falar assim, isso aí está errado, não, isso aí não vamos fazer não, isso não está na Bíblia, isso não sei o que. A forma de ser feita, essa comunicação, não há comunicação, porque o receptor da mensagem, ele ouve, mas aquilo não tem nenhuma influência na vida dele. E eu creio que a maioria talvez de pastores e líderes tem essa dificuldade por isso. Eles precisam ir lá no mundo, né, daqueles jovens, daqueles adolescentes, entender aquele mundo, e aí sim, contextualizados, aí eles vão aplicar de forma prática uma contextualização para as programações. Então eu creio que é isso. Isso está na área da música, nas programações com jovens, em muitas áreas. Sem me relacionar e ir lá no ambiente da próxima geração, eu não consigo. E outra coisa, tem mais. Se a geração anterior, ela não cede, você precisa ceder, porque tem estilo, tem formato, né? Não estou falando em princípio bíblico, não estou falando isso, mas estilo de se fazer e formato, a geração anterior precisa ceder, porque é preciso fazer uma contextualização. Sem ceder não tem jeito, né? É preciso ceder. Mas isso não gosto disso, né? Não era feito assim antigamente, não era assim, não. Mas por causa da nova geração, você precisa ceder. Se você quiser salvar a sua família, os seus filhos e os seus netos e os jovens da sua igreja, você precisa ceder um pouco e se contextualizar e dialogar e entrar no mundo desse jovem e desse adolescente. Queria só complementar um pouco a resposta do Jota, assim, a pergunta fala sobre também, o Jota falou sobre eventos, sobre coisas que fazes com o jovem. Meu querido, olha só, você lidera jovens, você precisa fazer coisas que ele acha interessante. É como o Jota colocou, você vai, de uma forma contextualizada, você vai atender essa necessidade também. O Ranieri colocou a questão, você não vai poder, os eventos do mundo são eventos maiores, aquela coisa toda, a gente vai fazer uma coisa mais ligada à nossa realidade. Por exemplo, festa, né? Festa, né? O jovem gosta disso aí. Bacana. Como que eu lidei com isso? Eu esperei o momento certo. Eu consigo fazer uma festa hoje na rede de jovens, uma festa onde as pessoas respeitem as pessoas, uma festa onde eu chamo o DJ e falo assim, filho, você é meu contratado, você toca o que eu mando, então você não toca funk, você não toca isso aqui, você não toca isso aqui, aqui toca isso, tá? É gospel, aqui não tem letra assim, assim assado, eu quero esse estilo aqui, você está sendo contratado para isso. Chamo os jovens e digo, nós vamos fazer uma festa, então eu vou estar de olho em vocês, eu quero que vocês usem a festa como ferramenta de evangelização, convidem as pessoas não crentes, eles convidam, chega um cara não crente na festa, olha para uma festa, onde as pessoas não bebem, onde as pessoas não ficam lá de uma forma sensualizando a coisa, uma festa onde o cara pergunta o nome dele, pergunta se ele tem um PG, então isso acaba sendo uma estratégia, então você precisa entender a realidade do jovem e se contextualizar de uma forma saudável. É possível fazer um evento como o vídeo que eu vi e fiquei com inveja gospel daquela festa que o pastor mostrou ontem, que é aquele negócio ali das cores, né? Fantástico,
Hoje você tem no mundo várias festas e em raves que pessoas vão embora em coma alcoólico que usam a mesma estratégia das cores, só que ele foi e contextualizou de uma forma que abençoa a juventude e os adolescentes da igreja dele. Isso você precisa, como líder, estar aberto a viver e a aplicar na sua juventude. Ok, temos várias perguntas aqui sobre o mesmo tema. Eu acho que é um tema muito relevante para os nossos dias. O desafio do homossexualismo. Nós vamos acabar enfrentando essa situação. Muitos jovens têm amigos que estão nessa condição. Como eles podem fazer RDs, relacionamentos discipuladores com homossexuais? Como reagir diante dessa situação? Quando a mídia toda faz uma propaganda muito intensa a respeito desse assunto, como lidar com esse desafio moderno, né? Como o jovem cristão pode influenciar seus amigos que estejam nessa condição? É possível fazer um relacionamento discipulador com um jovem ou uma jovem homossexual? Eu diria que é fundamental fazer. Nós hoje não temos mais problemas com homossexualidade. Nós estamos tendo problema com bissexualidade. Então eu tenho jovens e adolescentes que ficam com ele ou com ela, que transam com ele ou com ela, que é muito comum. Eu creio que vai ser através da palavra do Dene, né? Amor. Amor é fundamental. Eu tenho que me posicionar contra o pecado sempre, porque isso entristece o coração do meu Deus, mas eu tenho que amar aquela pessoa que foi a causa pela qual o meu Senhor morreu na cruz. Então sim, eu vou amá-la, eu vou caminhar com ela. Agora, não é somente um relacionamento discipular que vai resolver a situação. Ela vai ter que ter um encontro pastoral. Em alguns momentos ela vai ter que ter algum outro tipo de tratamento que possa ajudá-la a ser confrontada com alguns traumas e marcas do passado, porque geralmente nós temos a ausência paterna, ou nós temos algum tipo de abuso, ou nós temos algumas outras situações que depois, numa situação talvez mais íntima, a gente possa conversar. Mas o que é que acontece? Nós precisamos lembrar que é somente através de um relacionamento que eu gero mudança na vida da pessoa, qualquer que seja o pecado. Por que é diferente homossexualidade ou problemas, né, da sexualidade da corrupção? Por que é diferente da mentira? Por que é diferente da falta do dízimo? Por que é diferente da palavra torpe? Ou seja, temos dado uma ênfase muito grande em um determinado comportamento, e com isso nós temos feito dele algo muito maior do que é devido a ele. Então cuidado, ele deve ser tratado da mesma forma, mas a palavra de ordem eu diria: ame e se relacione, porque vai ser através do relacionamento que você vai demonstrar o amor de Deus, que mostra o cuidado, a preocupação para a transformação e a geração de uma transformação na vida daquela pessoa. É a única forma que a gente tem de falar e trabalhar contra qualquer pecado e amando qualquer pessoa. Ok, mas uma última pergunta. Você queria falar sobre isso? Só rapidinho. Como lidar, por exemplo, com essa questão dentro do pequeno grupo, né? A grande verdade é que você tem vários tipos de... A homossexualidade, ela é um comportamento, tá? Ela é um comportamento. Então, quando você tem o RD com um homem, por exemplo, e esse homem, dentro de um pequeno grupo de homens, ele mostra essa inclinação de comportamento à homossexualidade. Em uma situação, o líder me procurou e falou assim: olha, Dani, ele falou que tem esse problema de identidade sexual, que ele não sabe e tal. Aí ele falou assim: você tem que cuidar dele porque você é pastor. Eu falei assim: não, pera aí, vamos fazer o seguinte, eu vou te instruir e você tem um elo de confiança com ele, você vai exercer esse papel de discipulador sobre ele, tá? Jovem, ele, tudo bem. Então eu e ele estudamos juntos, levantamos ideias e temas e versículos e aplicações, e ele fez isso com aquele jovem, e logo aquele jovem foi então direcionado sobre isso na vida dele. Então você, pastor, tem que entender isso, que vão acontecer, e geralmente não é uma coisa explícita, é uma coisa que está dentro, é um conflito, e isso o RD cura. Entenda, querido, isso o RD cura, porque você anda e ensina como é um comportamento aprendido, você ensina através do comportamento como ele vai vencer e viver uma nova conduta, onde ele vai deixar de lado o comportamento da homossexualidade. Ok, eu queria fazer mais uma pergunta aqui para vocês, e a gente tem apenas 5 minutos ali, tem que ser bem rapidinho, tá bom?
uma pergunta que fala sobre feminismo. Uma jovem cristã pode ser feminista? Eu queria que vocês trabalhassem essa questão. Feminismo de um lado, machismo de outro. Como o jovem cristão pode se posicionar diante desses assuntos aí? A causa feminista, ela é complicado de falar. Ela teve no início, suas virtudes, né, de conseguir algumas igualdades, porque tem algumas coisas que precisam ser realmente mostradas, como por exemplo o estupro que aconteceu coletivo. Há uma onda machista, né, e eu acredito que há essa cultura mesmo do estupro, onde o homem é o pegador e a mulher, se ficar com várias pessoas, ela é piriguete, né? E aí você tem isso, tem as lutas também de que a mulher faz o mesmo trabalho que o homem e ganha menos do que ele. Tem outras que pode ser, mas algumas coisas que são muito extremas, né? Há um extremismo muito grande que vai inclusive em confronto com os princípios bíblicos na questão do feminismo. Mas a gente tem que observar isso bem, porque se a gente olhar, toda feminista é dessa maneira. Nós também temos que olhar para nós quando as pessoas dizem que todo crente é alienado, que todo cristão ele vive fora da realidade, né? Todo cristão ele é burro, todo cristão não sabe das coisas. E as pessoas têm esse estereótipo da gente, a gente também tem esse estereótipo de outros grupos, como o feminismo, como outros grupos que têm essas causas sociais, pessoas que lutam contra o racismo. A gente tem esses estereótipos de pessoas que muitas vezes vão para a extremidade e a gente cria esse conflito. Mas nós temos que entender fundamentalmente qual é o papel bíblico do homem e da mulher. São papéis diferentes, mas que se complementam numa relação entre homem e mulher, numa sociedade, numa comunidade. São bem diferentes. Se a mulher trabalha. Se ela fazer o mesmo trabalho que o homem ela tem que ganhar igual, tem que ganhar igual. Mas às vezes são funções diferentes dentro do contexto da sociedade. O papel feminino sobre uma criança é diferente do papel masculino sobre uma criança. O papel feminino da sociedade é diferente, mas não é pior e nem melhor. Estão no mesmo nível e devem se complementar, porque se for um maior e o outro menor, aí não vai conseguir o complemento. É isso que nós devemos entender. Nós temos que evitar os excessos, evitar que a gente olhe para o outro grupo e veja totalmente aquele grupo errado, porque as pessoas olham para a gente e nos vê dessa maneira, de pessoas alienadas da realidade, e nós sabemos que não somos. E a gente precisa olhar para os outros grupos e entender e mostrar o nosso posicionamento, os nossos princípios bíblicos e o que é o papel da mulher e o papel do homem de acordo com o contexto cristão. Ok, em 20 segundos, a próxima pergunta e última é: 20 segundos, qual é a principal coisa que o jovem que chegou aqui nesse congresso deve levar para casa? Sua missão é multiplicar vidas. Invista nisso. Orar. Vamos lá. Orar, gostar de gente, colocar sua vocação e seu dom na história para poder mudar a vida da sociedade, a vida do contexto que você vive. Amém. Entender que você não está nesse mundo por acaso, né? Deus escolheu você, Ele tem propósito para a sua vida e você tem que cumprir o seu papel na sua geração, ok? E o papel, Deus é quem diz, não é você quem diz, tá? Deus é quem diz qual é o seu papel e você precisa entender isso e ser relevante na sua geração. Eu creio que através de Cristo você pode. Através de Cristo você pode. E aí, reticências, você preenche aquilo que você está precisando hoje, porque através de Cristo você pode. Amém. Vamos ficar em pé? Eu queria agradecer a todos vocês aqui, os preletores, a equipe de apoio também. Obrigado você que mandou perguntas. Olha, foram muitas perguntas e realmente não dá tempo de responder todas. Amanhã teremos um outro painel com outro tema muito interessante, mas eu queria, antes da gente sair, vamos orar, vamos agradecer a Deus. Vamos orar ao Senhor, por favor, não saia ainda. Pai querido, nós te agradecemos por esse tempo tão especial. Obrigado por todas as pessoas que fizeram perguntas, que responderam as perguntas aqui, que afinal de contas, ó Pai, nós queremos fazer o que é certo, nós queremos fazer a Tua vontade. Nos ajuda como adolescentes, jovens, líderes de jovens,
a cumprirmos o Teu propósito nesse tempo na nossa vida, e que cada um de nós seja um líder nesta geração, influenciando pessoas e fazendo mais discípulos para o Teu Filho Jesus, no nome de quem nós oramos. Amém. Amém. Muito obrigado. 15h30, todos aqui de volta novamente. E hoje nós vamos ter uma plenária.